Olha o bicho. Olha lá. Tem um bicho ali, ó. Dentro do coco tem um bicho, gente. Olha isso, gente. Que bicho será que é esse? Bem aqui, ó. Ó. Tá aqui dentro do coco, pessoal. Tá dentro do coco. Vamos pegar ele pra nós ver que bicho que é esse. Aqui, ó, aqui, ó. É um bicho, gente. Dentro desse coco. Olha só isso, gente. Vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar. Ó, vou tentar pegar ele. Eu vou mostrar pra vocês que bicho que é esse. Será que vai me morder, gente? Será que vai me morder? Vamos tentar pegar aqui, ó. Ó. Peguei. Peguei, gente, peguei. Tá aqui, ó. Tá aqui no coco, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vou tirar ele, ó. Ó. Que bicho será que é esse, gente? Olha aqui. Olha isso, gente. Que bicho será que é esse? Quem é conhecedor de animais, comente aí.